Olá, alunos de Fundamentos de Economia, tudo bem? Temos uma novidade agora aí, um fundo legal, dinâmico, para a gente poder fazer as nossas aulas de Fundamentos de Economia. Última quinzena, novidades, para que você possa curtir e divertir com a gente aí. Vamos acompanhar mais essa aula de Fundamentos da Economia comigo. Muito bem, alunos de administração, Fundamentos da Economia, última quinzena remota, última parte do tema macroeconomia. Nós tivemos aí um período aí de 2 quinzenas muito legais, falando de macroeconomia, introdução à macroeconomia, os conceitos macroeconômicos, alguns indicadores, onde buscar, onde testar. Tivemos uma live muito especial com um colega nosso, Renato Monteiro, falando sobre investimento. Vale a pena você acompanhar. Quem participou comigo vai lá receber horas complementares também, tá bom? E nessa quinzena nós vamos dividir a nossa videoaula em 2 partes. Nós vamos falar de políticas econômicas, políticas macroeconômicas, políticas governamentais para a economia, tá bom? Então, por isso, nós vamos falar com esse cara aqui, ó, aparecendo aqui com vocês, meu amigo Paulo Guedes. Mas põe a máscara, Paulo Guedes. Isso, o Paulo Guedes aí na pandemia tem que estar de máscara. Esse é o cara que vai falar com a gente sobre economia. Ele vai falar com ele que comanda o que nós vamos falar aqui hoje no nosso país. Claro, sobre a supervisão, a tutela do presidente da República. Por isso que é importante, né? Nós temos noção do que os nossos políticos estão fazendo, porque eles conduzem as políticas econômicas. Nessa primeira parte, então, falaremos de políticas fiscais. Vamos entender o que são políticas fiscais. Na nossa segunda parte do vídeo, falaremos sobre políticas monetárias. Então vamos entender o que é política fiscal e vamos entender o que é política monetária, ok? Primeiro ponto, antes de falar dessas 2 políticas, eu quero que você entenda que o grande objetivo de um país, de um governo, de toda política econômica, é o desenvolvimento econômico. Nós queremos que o país cresça, nós vimos isso, para ter desenvolvimento econômico eu tenho que ter crescimento econômico e tenho que ter melhora da qualidade de vida das pessoas. Então, o desenvolvimento econômico, ou seja, está embutido nele o crescimento econômico, é o grande objetivo das políticas econômicas. Eu quero mais bem-estar para a população, eu quero uma população mais educada, né, com educação formal, eu quero uma população com mais longevidade, com mais acesso à saúde, com mais acesso a bens, serviços, vivendo bem, satisfeito, seguro. É o bem-estar. Eu quero que a minha população esteja vivendo feliz, o bem-estar. Indústrias desenvolvidas é o que eu quero. Eu quero um país com uma infraestrutura legal, aberto e receptivo ao investimento estrangeiro. Ora, é esse o grande objetivo de uma política econômica. Pode haver algumas nuances, divergências sobre os objetivos de uma política econômica mais liberal, de uma política econômica do bem-estar social, uma política econômica mais social. Isso não há problema nenhum, mas temos que entender que há em comum sobre todas as políticas econômicas a busca do desenvolvimento econômico e do bem-estar da população. Esse é o grande objetivo. E claro, para que a economia cresça, desenvolva, suba, respeitando que pode haver sim ciclos econômicos, mas que eles levem para um crescimento no longo prazo, ok? Então, um grande objetivo é que o país se desenvolva, que a qualidade de vida de hoje
seja bem melhor no futuro, e quanto mais rápido isso chegar, melhor. Inclusive, pessoal, é uma opinião minha, de outros colegas também que trabalham com economia, que o fator crucial para um político é o crescimento e desenvolvimento econômico. População feliz economicamente, população trabalhando, empregada, comprando o seu carrinho, trocando o seu carro, adquirindo a sua casa, adquirindo seus bens, trocando seu celular, com uma saúde de qualidade, podendo até pagar um plano de saúde com segurança, é uma população satisfeita, logo uma população que mantém a política como está, ou seja, vota na manutenção da política. Uma população insatisfeita, uma população que vê está desempregada, que o seu poder de compra está caindo, que a inflação está subindo, que está insatisfeita com o seu bem-estar pessoal e até mesmo coletivo, dependendo do pensamento que ela tenha, é uma população insatisfeita que vai para as ruas pedir a queda de um governo ou, na eleição, vota na oposição. Então, é extremamente importante esse entendimento. As políticas econômicas estão ligadas à satisfação da população, que estão ligadas a eleições e à política. Então, a busca para a melhoria social e econômica de um país garante que, numa democracia, que aquele governo se mantenha. Até em ditaduras, se o país não cresce, as pessoas vão na rua pedindo a queda daquele determinado regime de governo. Como diria então o assessor de Bill Clinton na eleição que houve no começo da década de 90 do século passado, é economia estúpida, ou seja, a base realmente é econômica. Então isso é uma preocupação dos governos. Para isso eu queria ilustrar para vocês, eu trouxe aqui este livro, Diários da Presidência, tá? Ele é em 4 volumes. Não é um livro para você não precisa ler de começo ao fim, não tem o fim da história para você ler aos poucos, onde o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, nos seus 8 anos de governo, tinha um diário onde ele gravava os seus acontecimentos e hoje serve como um interessante documento histórico para nós, né? Claro que aqui é a percepção dele, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na época eleito pelo PSDB, sobre a presidência da República. Pode ter outras visões, é claro. Vale a pena ter uma noção e dar uma olhada. Mas eu queria que vocês entendessem comigo aqui, olha só que legal. Quando o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fala, por exemplo, aqui, nesse Diário da Presidência, o volume é o volume 3, e ele escreve logo após a crise do câmbio brasileiro, quando o câmbio brasileiro desvalorizou muito, logo após ele tomar posse em 1999, eleição em 98, ele é reeleito para mais 4 anos. Em janeiro de 99, há uma mudança da política cambial, do câmbio, na relação do real com o dólar, e nós passamos por uma crise muito turbulenta de alguns dias aí. Então o Fernando Henrique, ele escreve logo em primeira pessoa, nos seus diários, nas suas memórias, assim, isso ele escreve no dia, se eu não me engano aqui, vamos ver só para você ter uma ideia, no dia 15 na quarta-feira, 13 de janeiro de 99. Falo errado. Ele escreve isso no sábado, dia 16 de janeiro de 1999, tá bom? Ou seja, quando a crise está começando a resfriar. Ele escreve o seguinte: haverá um pouquinho de inflação, isso vai ajudar um pouco as contas públicas, mas é preciso tomar cuidado para que não voltemos à espiral inflacionária, via justamente gastos públicos excessivos e expansionismos, ou seja, a política monetária, a política fiscal tem que ser realmente dura. Olha que legal! Fernando Henrique Cardoso, então, propondo, e é o que ele faz em 98, lei de responsabilidade fiscal, uma austeridade do governo, uma redução dos gastos públicos, aumento de impostos, a criação foi anterior, o aumento da CPMF, o Imposto sobre Movimentações Financeiras, aumento da COFINS. Então ele propõe um aumento de impostos, redução dos gastos públicos e uma política monetária dura para conter a inflação. Nós vamos entender isso nessa nossa videoaula. E vamos começar porque ele fala sobre a parte que ele comenta. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci de pegar o meu... Isso, beleza, está aqui, pronto.
devastador, porque eu estou ali olhando o material. O professor, claro, não guarda tudo isso de cabeça, eu tenho que ter uma linha de tempo, senão eu vou ficar falando aqui 40 minutos. Vamos começar então quando ele fala de política fiscal. Acompanhe comigo então. Política fiscal, pessoal, basicamente é o seguinte: quando nós falamos de política, nós estamos falando de governo, tá ok? Política, governo, tá joia? Quando eu falo de fiscal, eu estou falando de arrecadação e gasto do governo. Fisco, ok? Vem aí do fisco, fiscal, fiscalizar mesmo os impostos, tá joia? Então a política fiscal, ela tem a ver com o gasto do governo, como o governo gasta os impostos que foram arrecadados de nós, cidadãos. Então vai ser sobre os impostos, aquilo que nós pagamos de imposto e como o governo gasta. Então, o governo pode arrecadar mais, gastar menos. Pode arrecadar menos, gastar mais. Arrecadar menos e gastar mais, né? São várias as combinações de vários impostos, de várias formas, que podem afetar a forma que o governo gasta o dinheiro que ele cobra dos nossos impostos, dos nossos tributos, das nossas taxas, ok? E contribuições. Então isso é importante entender a política fiscal. Então, o governo, nós já vimos também que o governo pode gastar mais do que arrecada. Um governo deficitário, um governo que apresenta déficit na arrecadação. Déficit na sua política fiscal. Nós podemos ter um governo que gasta menos do que arrecada, um governo superavitário, um governo que apresenta superávit. É como a sua economia pessoal, da sua família. Se você gasta mais do que você recebe de salário, ora, você vai precisar de ser financiado, você está apresentando um déficit. Se você gasta menos do que você recebe, você está apresentando para mim um superávit, você consegue guardar dinheiro, você está mais folgado nas suas contas públicas. Assim também é o governo. E essa relação superavitária-deficitária vai depender de como ele arrecada e de como ele gasta o nosso dinheiro. O tio Léo está olhando ali, hein? Qual que é o papel da política fiscal, dessa política fiscal de arrecadação e de gasto do governo? Primeiro, ele vai fazer essas manobras de gastar um pouco mais. Eu vou fazer mais obras, eu vou fazer mais gastos, vou contratar mais pessoas, eu vou fazer mais investimentos, né? Isso, aparentemente, aos nossos olhos, parece uma coisa bem legal. Porque governo gastando mais nos remete a mais contratações, mais empregos, mais investimento, mais bem-estar, mais renda. Então, essa política de gasto, ele tem a função de controle, de estabilizar a economia. Por exemplo, neste momento agora, é um momento muito complicado do governo, porque o ideal seria o governo gastar mais para manter a economia aquecida no momento onde a pandemia do Covid-19 faz com que a economia arrefeça, esfrie. Empresas estão fechadas, lojas fechadas, pessoas com medo. Então, o gasto do governo seria importante para não deixar a peteca cair tanto, a economia cair tanto. Também tem função do mercado um papel de colocar dinheiro em determinados locais estratégicos. Então, por exemplo, eu tenho o poder do gasto. Então, quais as áreas estratégicas interessantes de gastar? Sempre, pessoal, lembra lá do começo do nosso vídeo aqui. O objetivo do governo, qual é o objetivo do governo? Aumentar o desenvolvimento econômico. Então, quais setores têm maior poder de fazer com que esse crescimento econômico aconteça? Quais setores que a cadeia puxa mais? Qual que é a matriz de investimento que o governo vai incentivar? Ou com redução de impostos ou com aumento de investimento, dinheiro governamental, de gastos do governo. Lembre que eu posso fazer isso também reduzindo impostos. De novo, voltando ao exemplo, o governo agora nesse momento reduz impostos da folha de pagamento ou suspende o pagamento dos impostos de folha para dar um respiro para as empresas. Isso é uma política fiscal também.
Também o papel do governo é distributivo. Por quê? Nós temos regiões mais desenvolvidas no país, na federação, e temos regiões menos desenvolvidas, setores mais envolvidos, setores menos desenvolvidos, regiões que precisam mais da presença do Estado, do governo, investindo em saúde, educação, distribuição, até mesmo a distribuição de renda. Vide o Bolsa Família, né? Que tem um papel distributivo, é um gasto do governo com papel distributivo. Deu para entender essas três funções básicas da política fiscal, que é estabilizar a economia, manter a economia aí estável, não caindo muito, não subindo muito, de alocar recursos para setores estratégicos e alocar recursos em lugares onde é mais necessária a presença do Estado, tá bom? Muito bem. Então, nós temos dois tipos de política fiscal. A política fiscal expansionista e a política fiscal contracionista. O que seria isso? A expansionista incentiva o consumo, incentiva a produção, incentiva o emprego, mas, cuidado, aumenta a inflação também. Lembra que eu já falei sobre isso? Mais produção, mais emprego, tem que tomar cuidado para não gerar mais demanda e mais inflação. Calma, respira fundo, tem que ter parcimônia, cuidado. Mas eu vou incentivar como? Reduzindo impostos, é uma política fiscal de expansão da economia, expansionista. Aumentando os gastos do governo, mais investimento, mais creche, mais estrada, mais distribuição de renda, mais bolsa, não sei o quê, e aí o governo vai gastando. Ele está expandindo, trabalhando para expandir a economia. Então, de certa forma, eu vou gastando mais para poder fazer a economia andar mais. Política fiscal expansionista. Com isso, eu aumento o consumo, as pessoas compram mais. Ao comprar mais, mais emprego, mais renda, e aí sim por diante. Imagine o governo fazendo uma estrada. Vem as empreiteiras, vem os trabalhadores, que trabalham, que consomem mais asfalto, que consomem mais cimento, que consomem mais ferro, né? Produtos da construção civil. E aí o cara que vende o material de construção ganha mais dinheiro, que compra mais da fábrica, que emprega mais pessoas, e é uma coisa cíclica. Porém, isso o governo vai fazer, mas ele também pode fazer o contrário. Preciso de gastar menos, restringir, ser mais austero. O que o Fernando Henrique falou ali, austeridade fiscal, ter responsabilidade com o dinheiro público. Aí eu lembro a frase dessa figura aqui, ó, Margaret Thatcher, gosto muito dela. Não existe dinheiro público. O que existe, Margaret Thatcher? O dinheiro dos pagadores de imposto. O dinheiro somos nós, o dinheiro é nosso. Tem que ter responsabilidade sobre a prática desse dinheiro. E se estiver esbanjando demais, como na nossa casa, o que a gente tem que fazer? Cortar gastos e, se for necessário, uma medida totalmente impopular, aumentar a arrecadação. Como o governo aumenta a arrecadação? Ou sendo mais firme na fiscalização do pagamento de impostos, ou até mesmo aumentando impostos, criando impostos, aumentando tarifas, alíquotas de impostos, ou criando novos impostos. Meu Deus, é tudo que a gente não gosta e não quer ouvir falar. Mas é uma política fiscal contracionista de contenção da economia. Por que ela é ruim? Ela é ruim porque você reduz a produção, reduz empregos, porém segura aí este monstrinho chamado inflação, que nós já vivemos no passado e foi muito perigoso. Nesse diário da presidência aqui do Fernando Henrique Cardoso, ele teve muito medo em 98 de uma volta da inflação, assim como todo o país. Não voltou, porque a memória do brasileiro sobre a inflação é extremamente negativa, preocupante. Muito bem, então a política fiscal é isso. Então como é que o governo faz esse controle da política fiscal? Controla a receita e controla gasto. Como que ele controla a receita? Impostos, tarifas, taxas, contribuições, tributos, algo que nós não gostamos, mas ele precisa de controlar. Em alguns momentos, abrindo mão de receber alguma receita para incentivar a economia, em outros momentos, forçando, cobrando mais para retrair, incentivando alguns setores, cobrando mais de outros. Ele vai fazendo esse papel que nós já vimos ali, alocativo, né? Investindo aqui, desinvestindo ali, nesse momento agora precisa mais aqui, é assim que ele vai fazendo, controlando os gastos.
E temos que lembrar vocês que este controle de gastos é importante, porque nós vamos falar depois de política monetária, nós já falamos lá atrás, que o governo pega dinheiro emprestado através dos seus títulos do Tesouro. Então o governo tem dívida. Então veja só, além de ter o ideal gastar menos do que arrecada, para poder ter uma tranquilidade financeira, fazer recursos, ter uma reserva para emergências, isso é importante também, o Brasil já sofreu muito sem essas reservas, ele precisa de dar um resultado, que nós chamamos de resultado primário, para pagamento dos juros. Você empresta dinheiro para o governo então, com certeza, vai querer que você pague os juros para ele. Ao você receba os juros, você vai querer receber os juros do governo. Então, além de gastar menos do que arrecada, porque é algo que é extremamente prudente, ele precisa fazer isso para pagar os juros da sua dívida. Quer pagar menos juros? Diminua as dívidas, diminua os juros da taxa Selic, paga menos dívidas. Sobrou ao final o dinheiro, paguei os juros, aí nós vamos chamar de resultado nominal ou operacional. Então, o ideal é que o governo tenha superávit primário, que é aquele superávit primeiro, pague os juros da dívida. Então, é assim que funciona, ó. Arrecadei, gastei, tem que sobrar dinheiro para pagar os juros, resultado primário. Paguei os juros, tem que sobrar dinheiro, resultado nominal ou resultado operacional. A história recente do Brasil nos mostra que muitos governantes não respeitaram esse princípio básico de arrecadar, de gastar menos que arrecada. Exemplos clássicos para nós: o estado do Rio de Janeiro, um caos por conta de não ter dinheiro para pagar suas contas. Exemplo clássico, pedir caneco, pedir pelo amor de Deus ao governo federal para ajudar ele. E o nosso caso, infelizmente, do estado de Minas Gerais. Se você conhece um professor da rede pública, se você conhece um servidor público do estado, sabe que os nossos servidores públicos estão recebendo dinheiro, o seu pagamento parcelado. Por que estão recebendo o pagamento parcelado? Porque o Estado não fez o seu papel, ok? Então, para finalizar aqui, política fiscal, arrecadação de impostos e tributos que envolvem impostos, taxas e contribuições e gastos do governo. O governo deve gastar menos do que arrecada. Para isso, ele precisa ser austero, tomar cuidado com o que gasta, ser prudente. Por isso nós temos que ficar de olho no nosso governo. E claro, não estou falando nem de corrupção aqui. E não deixar o dinheiro ir para o ralo. Ser mais eficiente, fazer mais com menos, como qualquer empresa, não é isso? E ele vai utilizar a política fiscal de arrecadação e gasto para poder expandir a economia, política expansionista, mais gastos, menos impostos, ou política contracionista, para dar aquela freada na economia, para frear a inflação, ou para diminuir a sua dívida. E aí nós estamos falando de mais impostos e menos gastos, tá bom? Muito bem, fechamos essa primeira parte do vídeo aqui. Na segunda parte falaremos de política monetária.